O Senhor está nos concedendo, já há dias, esta verdade tremenda que tem tocado no meu coração e de diversos outros. E aqui este texto já vai nos denunciar esta verdade. O pecado não é brincadeira, em todos os sentidos. 6, de 15 a 23 de Romanos. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Espírito Santo, a tua palavra faz em todos nós o que apraz a Deus Pai e prospera para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Eu sei que a nossa luta com o pecado acabou-se. Mas o pecado não acabou. Ele tem as suas revanches. A nossa luta com o diabo acabou. Mas o diabo ainda não morreu. E ele tem as renovações de suas investidas. Não temos que lutar contra o mundo. Mas o mundo ainda não acabou. E ele insiste em prevalecer. Nós temos o caso de uma pessoa ímpia que por natureza está entregue a toda maldade. Nós temos outro caso de pessoas ímpias que arranjaram uma religião e se puseram dentro de uma capa farisaica e se dizem com isto acomodados. Falsa acomodação. Muitos deles até dizem que estão em paz. Falsa paz. E depois nós temos os que dizem que nasceram de novo. Dizem. Engraçado, Paulo falando dos perigos no ministério dele, lá no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, eu não vou citar o verso, porque eu só quero falar esta frase. O perigo dos falsos irmãos. Porque na leitura do texto isto ia ficar muito amplo, mas o que eu queria chamar a atenção somente para esta palavra. O perigo dos falsos irmãos. Mas eles não são seus irmãos? São. Em quem depositamos toda a nossa confiança. E como não são reais, estamos caindo num perigo
Porque o maior perigo é aquele que investe contra nós a forma de traição. Esses dias uma irmã me perguntou: qual a diferença entre ladrão e roubador? Ladrão é um indivíduo que engana você, que invade a sua propriedade a hora que você não está, não é? Ele procura fazer a coisa assim, forçando, arrombando, etc. Agora, o roubador não. O roubador é aquele mordomo, aquela pessoa que você considera fiel e deposita em suas mãos, sabe, os seus bens, a sua confiança, a sua propriedade. Depois, quando você volta lá, aquilo está subtraído, está danado, está roubado. É isto, traindo aquilo que lhe foi confiado. Este é o roubador. Qual dos dois é o pior? Eu acho que o roubador é o pior, porque o ladrão arromba a porta para roubar. O roubador, ele recebe toda a sua confiança e lhe trai. Tirou o seu, traindo a sua confiança. Acho que é pior. As irmãs estão lembrando dessas empregadas, né? Entreguei a casa a ela com todo carinho, com toda a confiança, com toda a certeza, não é? Depois estavam desaparecendo as joias, e desaparecia dinheiro, e desapareciam peças de roupas. Para onde será que está indo, não é? É aquela pessoa em quem você está confiando. Ladrona não é, roubadora, esse é o nome que a Bíblia dá. É pior do que ladrão. E os falsos irmãos, como Paulo disse aqui, eles nos trazem um grande perigo. Porém, tanto o ímpio declarado, o fariseu que é o pecador disfarçado em santo, e esse que se diz nascido de novo e que não tem uma vida santa, todos esses, meus amados irmãos, são farinha do mesmo saco. Nunca saíram da sua perdição. Mas eu tive uma experiência. Experiência a gente tem de todo jeito. A gente tem experiência emocional. A gente tem experiência visual. A gente tem experiência audial. A gente tem experiência, vamos chamar de uma sensação de arrepio. E a gente tem também experiências imaginárias. Puxa vida, eu pensava que era assim, mas agora é assim. Mas essas coisas não passaram de sua imaginação. Agora, o que acontece na palavra de Deus é que existe uma experiência real. Por isso Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui uma experiência. E daí, a palavra então vem trazer esta advertência a todas as classes. Eu abordei esse assunto para dizer que o pecado não é brincadeira para um ímpio depravado. O pecado não é brincadeira para um fariseu religioso. O pecado não é brincadeira para os falsos renascidos. E por que não dizer que não é brincadeira para os nascidos de novo também? Conta-se que um rei precisava colocar um novo guia para a carruagem real. O velho guia já estava muito cansado, ele precisava colocar um novo. E propôs um teste aos candidatos que viessem desejar conduzir a carruagem real. Apareceram muitos, mas a pergunta do rei era uma só:
A proposta era esta: com que distância o senhor, guiando o carro com a família real dentro, na mais alta velocidade, o senhor passará de um abismo com o carro? A que distância o senhor passará de um abismo? O primeiro disse: Majestade, eu sou capaz de passar com 10 metros de distância. Muito bem, moço. Então aguarde aí o resultado. O segundo: a proposta foi feita e o cocheiro respondeu o seguinte: eu sou capaz de passar com 5 metros de distância. Muito bem, moço. Aguarde aí o resultado da seu teste. Vem o terceiro: o senhor, eu sou capaz de passar com 3 metros de distância. Veio mais o seguinte: e o senhor, eu com 2 metros. Veio outro com 1 metro de distância da beira do abismo. Vem mais alguém? Com meio metro de distância, sou capaz de passar com o carro lotado da família real da beira de um abismo. E daí a pouco chegou o penúltimo, não é? Majestade, eu passarei com 10 centímetros de distância. Esse aqui. O senhor. Muito bem. Agora eu quero saber de mais alguém. Aí chegou lá um outro. Disse: o senhor, com que distância passará com a carruagem real da beira de um abismo? Ele disse: Majestade, pelo fato de estar com a carruagem real, pelo fato de estar com valores inestimáveis, eu passarei o mais longe possível. O senhor está aprovado. A palavra de Deus está nos chamando a atenção para isto. O pecado não é brincadeira. A primeira coisa, você não sabe o que é pecado, por isso você brinca com ele. Se você souber o que é pecado, você não brinca com ele. Agora nós vamos tratar em 10 proposições por que o pecado não é brincadeira. A primeira proposição: o pecado não é brincadeira, porque não existe efeito sem causa. E todo o pecado denuncia que no interior do pecador existe uma natureza depravada, uma natureza perversa, uma natureza maligna. E você não é esta exceção. Não, eu sou nova criatura, mas eu pego. Isso não é verdade. Você ainda não saiu da sua velha natureza. E você quer um testemunho duro sobre isto? É que a sua consciência está cauterizada e você está chamando pecado de coisa inocente. E que você pode ser nova criatura vivendo assim? Não pode. Não pode. Isso tudo, pastor Glênio, é a religião do diabo que ainda faz questão de insistir em envolver as pessoas com o engano, porque a sua tarefa é enganar, enganar e enganar. A sua natureza ímpia continua desejando o pecado. Eu não sei onde é que você foi arranjar uma coisa chamada paz. Não é a do Senhor. Porque a paz de Deus é um árbitro no nosso coração. Você sabe o que é um árbitro?
O árbitro é aquele homem que fica com o apito na boca. Vamos dizer, uma partida de futebol. Quando ele apita, não é? A turma continua jogando. Continua jogando. Até marca gol. Mas eu pergunto, vale? Não vale. Quando o Senhor alarmou dizendo, você está em pecado, precisa acertar a sua vida com Deus, não é? Não, eu tinha a paz de Deus, mas agora eu arranjei uma paz minha mesmo, estou indo com ela. Mas acontece que você está fazendo tudo nulo agora. Essa paz não é a do Senhor, é a sua. Cuidado com a falsa paz. Vem, demole os alicerces da enganosa paz. Vem, concede aos pecadores salvação real. Eu faço questão de fazer a junção destas duas declarações. Tire esta enganosa paz pela salvação real. É a experiência. E a presença do pecado é o testemunho de que a velha natureza foi bolida, mas não foi abolida. Em Mateus 12, 34, Jesus mostra o efeito com a sua causa. 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É verdade. Não se pode brincar com o pecado, porque onde existe pecado, a velha natureza nunca foi removida. A segunda proposição, o pecado não é brincadeira, porque o pecado separa o pecador de Deus. Enoque andou com Deus, diz a palavra. Mas eu tenho certeza que Enoque não andava com Deus e no pecado nas horas vagas. Eu estava olhando para o panorama do Evangelho, os lugares por onde Jesus andou. Não havia nenhum lugar suspeito. Todo lugar onde ele andou foram lugares considerados lícitos, santos. Todos os lugares que ele andou. Ele foi ao casamento, não se meteu lá na farra do baile, ficou lá na cozinha. Até nisto, ele cuidou do lugar onde andava. E a palavra de Deus nos mostra em Isaías 59, o verso 2 apenas, destacando este fato de que o pecado separa a pessoa de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém. E o texto aí está falando de iniquidades e pecados. Quando fala de iniquidade, está falando dessa natureza perversa, que no dizer de uma irmãzinha, ela é a fonte geradora do pecado. E agora aqui, a palavra de Deus nos mostra que Deus é tão puro de olhos, que ele não pode ver o mal. E se ele tiver que olhar para nós com pecado e tudo, ele vai se atrapalhar. Então é melhor não olhar para nós, se ele tem que ver o pecado. Por isso o pecado separa uma pessoa de Deus. A terceira proposição
O pecado não é brincadeira, porque o pecado escraviza. Escraviza. Estava ouvindo um homem contando vantagem, dizendo: eu faço tudo como eu bem quero. Eu não sou dominado por nada. Disse: que é isso aí no vão do seu dedo? É um cigarro. O senhor sabe que o cigarro lhe faz mal? Sei. Aí logo em seguida ele disse: eu tenho feito tanta força para largar disso e não consigo. Eu digo: é escravizado pelo próprio cigarro. E acaba dizendo que está livre, que não é escravizado por nada. A palavra de Deus nos mostra lá, no texto que já foi lido, o verso 16: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Eu prefiro ser servo da justiça a ser escravo do pecado, porque o pecado realmente escraviza. O Senhor Jesus falou isto lá no capítulo 8 de João, verso 34. E você jamais poderá ser livre enquanto continuar na prática do pecado. Nenhuma pessoa está livre se está praticando o pecado. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Sim. E não poderá alcançar a libertação do pecado dando ouvidos a estas comissões que estão dizendo: não, você pode praticar, que você está em paz. Você está em paz assim, cauterizando a sua consciência. Esta não é a paz de Deus. E você vai encontrar quem apoie a sua posição e falando que isto é liberdade. Em 2 Pedro, nós encontramos esta classe no capítulo 2, verso 19, apontando que eles lhe dão liberdade para pecar. Eles também não têm. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Muito bem. E vou chamar a atenção para este ponto. É uma fraude fatal contra a sua alma, se você pretende permanecer debaixo desses conselhos. A quarta proposição, eu estou falando quarta porque com isto vocês estão fazendo mais ou menos um cálculo a que altura ela vai a mensagem, né? Não precisa nem olhar para o relógio agora, pelo número de proposições, que são 10, você vai saber, já está quase perto do meio. O pecado não é brincadeira, porque a palavra diz a quem pertence o indivíduo que comete o pecado. 1 João, capítulo 3, verso 8. Meus amados, esta passagem fez-me tremer na barra, fez-me tremer nos alicerces. Eu tive que tirar a minha máscara de pastor, de crente velho e de seminarista, e o que mais? Tive que tirar esta máscara e dizer: oh Deus, eu sou do diabo, porque eu nunca fui liberto do pecado. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É bom lembrar que todo pecado procede do diabo. Jamais alguém cometeu pecado obedecendo a Deus. E afirmar que você pratica o pecado e que pertence a Deus é mais uma mentira do diabo. O pecado não é brincadeira por causa disso também. Porque a verdade de Deus é: quem comete o pecado é do diabo. Então tenha você a certeza de que na prática do pecado você pertence ao diabo, porque dele procede todo o pecado, e ele peca desde o princípio. Isto é verdade da palavra de Deus.
Me lembro de um vereador, presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, alguns anos passados, depois de ouvir a palavra e se render ao Senhor, ele chegou para mim, me pegou pelos 2 braços, ele um moço alto, barba longa, ruivo, e os olhos dele lá no fundo. Ele disse-me: o senhor é muito duro, pastor. Digo: eu não disse nada, moço. Foi a palavra de Deus quem disse. Disse: a palavra de Deus é muito dura, pastor. Mas graças a Deus que ela me quebrou. Digo: precisamos de coisas duras para nos quebrar. Esses meladinhos não despertam muita gente, não. Mas aquele que comete o pecado é do diabo. É aquele ditado latino, não é? Dura verita, sed verita. Dura é a verdade, mas é a verdade. Quem comete o pecado... Tem gente falando baixinho aqui. Quem comete pecado é do diabo. É por isso que o pecado não é brincadeira. Há gente que gosta de brincar com coisas muito sérias. A 5ª proposição. O pecado não é brincadeira, porque a sua alma terá de pagar a consequência do pecado. O preço do pecado é a sua alma. Eu já mereci muitas multas, especialmente de trânsito. Mas há mais de 50 anos que guio o carro, nunca levei nenhuma. Mas o dia que eu tiver que levar a multa, eu vou lá na minha conta bancária, sabem? E faço lá um desconto, tiro o dinheiro e pago a multa. Custa-me um pouco de dinheiro pagar uma multa. Mas a palavra de Deus aqui diz que o seu pecado não lhe custa alguma coisa, não. Custa-lhe um maior bem. É a sua alma que tem que pagar por ele. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Esta alma tem que pagar. O salário do pecado é a morte. Jeremias 31, versículo 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Cada um morrerá pela sua iniquidade. Cada um morrerá pela sua iniquidade. Isto indica que ninguém vai pagar por você. Conta-se que um mercador gastara tudo quanto possuía para adquirir uma pérola de grandíssimo preço. Ele colocou tudo que tinha naquela pérola. Ele estava num país distante. Colocou aquela pérola dentro de uma bolsa, um saquitel, e tomou um navio para ir para sua terra, rico com aquela pérola. E durante o percurso ele mostrou a muitas pessoas o seu grandioso tesouro. Os passageiros todos ficaram sabendo daquele homem rico com aquela coisa tão pequena, uma enorme valor de uma pequena pérola.
Mas a certa altura, este homem pegou aquele sactel, você não tem um sactel aí para eu fazer um exemplo? Aquele sactel, e foi lá pelo convés do navio e jogava o sactel, não é? E brincando com aquilo, algumas pessoas ficaram horrorizadas. Aí um sactel, é isso aí, só que não tem pérola. Tá bem, tá bom, tem uma caneta. E ele então, era coisa semelhante a isto, né? Dali a pouco chegou um cidadão prudente. Tantas pessoas estavam assustadas. Ele está ficando louco? Mas está ficando louco. Chegou um cidadão prudente ao lado dele e disse: amigo, permita-me uma advertência. Pois não. O senhor, aí dentro não está a sua pérola de maior valor? Sim, aqui está toda a minha riqueza, toda a minha vida está aqui. Eu aconselho que o senhor não fique aí brincando com esta pérola, aí no convés do navio. Ela pode ir para o fundo do mar. E o que o senhor tem com isso? A pérola é minha, eu posso fazer dela o que eu quero. O cidadão tão prudente foi que também se calou. Não é? E o homem continuou de repente. Mas ele não reouve mais não. Foi lá para o fundo do alto mar. Você queria estar na pele dele? Não queria? Pois se você brinca com o seu pecado, você está na mesma situação, viu? Eu estou olhando aqui para trás para você também. Você está brincando com o pecado. Por isso Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. A palavra salvar pecadores é salvar pecador que não quer brincar com o pecado, não quer ficar com o pecado, não quer permanecer no pecado. Eu estou me lembrando agora de John Wesley, quando disse: eu quero apenas 3 homens na minha companhia. Homens que temam a palavra de Deus. Homens que estejam realmente regenerados. Homens que estejam cheios do Espírito Santo, mas homens que temam o pecado. Porque esta gente que brinca com o pecado não vai para lado nenhum. Vai cair na perdição. Mas e se for nascido de novo? Pois é, gente, nascida de novo não brinca com o pecado. A 6ª proposição. O pecado não é brincadeira, porque nenhum pecador ficará impune. Quando eu era garotinho assim, de uns 4 anos, talvez, o outro garotinho que morava à frente da nossa casa veio correndo me contar uma coisa. Ele chegou cansado. Ele disse: Antônio, a minha mãe contou uma coisa. Eu vou contar para você, o que é? Ele disse: a minha mãe contou que Deus vai vir julgar o mundo. Será que é verdade isso? Ela falou que é verdade sim, que Deus vai vir julgar o mundo. Eu disse: mas a hora que ele vier julgar o mundo, eu vou esconder. Ele disse: mas ele acha você. Ele sabe onde você está. Diga: mas eu vou esconder debaixo da cama da minha mãe. Ele vai lá e puxa você pela perna, e ele vai julgar você. Meus amados, quando eu vi que eu não tinha mesmo jeito de esconder deste juízo de Deus, sabe? Francamente, eu fiquei muito perturbado, já nos 4 anos de idade. Porque a palavra diz aqui que você tem que responder pelo seu pecado, você não ficará impune. Tem muita gente por aí achando: não, a gente faz o que faz e vai ficar tudo por isso mesmo. Eu não sei se eu entendo bem, mas no fundo a Anistia Internacional para mim significa afrouxar a punição dos responsáveis pelos seus crimes. E significa abrir mais portas para os criminosos. E significa aumentar a criminalidade no mundo. Enquanto se cogita de pôr fim numa coisa,
acerca da qual ela está aumentando em lugar de se acabar, que é a criminalidade no mundo. Não sei. Talvez eu concordasse com alguns pontos da anistia. Eu estou me lembrando de um comentário judaico dizendo: estes cristãos latinos têm a mania de ter compaixão dos criminosos. Você entende isto? A mania de terem compaixão dos criminosos. Eles não têm compaixão das vítimas. Eles não têm compaixão dos novos lares que eles irão destruir, das novas vidas que eles irão sacrificar, dos novos... Enfim, é anistia, anistia, anistia. Mas a palavra de Deus está dizendo que é punição, e punição, e punição drástica. Mas agora vamos chegar a esse ponto: o pecado não é brincadeira, porque nenhum pecador ficará impune. Lá no Éden, Satanás disse para Eva: Deus disse que se vocês comerem desse fruto, vocês serão punidos com a morte, mas eu prego o contrário, prego a contradição, vocês podem fazer isso e não morrerão. E tem muita gente acreditando nisto. Por isso brincam com o pecado. Brincam com o pecado, porque não creem na punidade da justiça divina. No capítulo 34 de Êxodo, versículo 7. Ainda bem que foi o dia que Moisés viu a glória de Jeová. Que maravilha! Ele viu a glória de Jeová. E entre os atributos gloriosos de Jeová, está aqui esta verdade que você vai ouvir, declarando que ao ímpio, ao pecador, ao perverso, ele não tem por inocente. Eu falo isto com misericórdia, eu falo isto em termos de alerta, eu falo isto porque eu quero que você se livre do pecado. E o pecado não é brincadeira, porque Deus vai punir. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. É verdade. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E é bem pessoal. Números, capítulo 35, verso 31. Aí a palavra de Deus diz que cada indivíduo terá que responder muito pessoalmente. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. É verdade, ele é que tem que pagar. Agora, quando o Senhor disse, certamente morrerás, e Satanás disse, certamente não morrerás, é a razão porque muita gente está brincando com o pecado. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra está dizendo aí bem claro o que você a esta altura precisa guardar. Quando você peca, na esperança que Deus não vai lhe punir, você está escarnecendo de Deus. Você entende isto? Vamos ver se entende isto. Quando você peca, na certeza de que Deus não vai lhe punir, você está escarnecendo de Deus. Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Nós temos aqui um pensamento seguinte: é de se admirar que haja pregadores garantindo o céu para pessoas que vivem no pecado. Estes não são pregadores, são escarnecedores. Pregam que Deus não vai punir o seu pecado. Deus não vai ser escarnecido. Você
terá que dizer no fim: colhi carrapicho, plantei carrapicho, colhi carrapicho. E agora? Agora você faz colchão e vai dormir nele no inferno, com o pregador escarnecedor que lhe ensinou que você pode entrar no céu com pecado. E a 7ª proposição: o pecado não é brincadeira, porque todo pecador está debaixo da ira de Deus. Porque quando se pensa em tribunal, a gente pensa assim: bem, o tribunal é aquele negócio lá que talvez, às vezes dá certo e às vezes não dá. Né, doutor? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes sai uma liminar, às vezes não sai. Às vezes sai um habeas corpus, às vezes não sai. Às vezes o juiz pende para cá, ou pende para lá. Mas aqui não, o texto já está garantindo desde já que não vai ser brincadeira. A base do trono de Deus é a justiça. O seu julgamento é justo. As suas leis são absolutamente justas. Ele não vai proferir um veredito falso. Mas a palavra já está dizendo neste momento que você não brinque com o pecado, porque como pecador Deus já antecipou dizendo: está debaixo da minha ira. Uma das mentiras de que eu tenho tristeza de ver certos pais chegarem: Zezinho, Deus gosta de você. Se a senhora lesse bem na Bíblia, a senhora diria: Zezinho, para dizer o que a Bíblia está dizendo, Deus não gosta de você desde quando você foi concebido na ventre da sua mãe. Você é um filho da ira. A palavra filho da ira é o quê? Mas não podemos falar isso para a criança. Nós não podemos criar os nossos filhos com mentira. Eu fui um pai que durante a criação dos meus filhos cuidei muito de não mentir para eles. Mas de repente descobri que eu estava sendo o pai mais mentiroso do mundo. Porque eu estava enganando os meus filhos, dizendo que eles eram bonzinhos. E dizendo que Deus gostava deles. Quando a palavra de Deus está dizendo o contrário. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A ira divina é contra a natureza maligna do pecador. Você neste momento já está debaixo da ira de Deus. A mão de Deus está pesando contra você, de dia e de noite, para mostrar que Ele está irado com a sua vida de pecado. Ele quer que você tenha uma reconciliação com Ele, mas é fora do pecado. Em Romanos 2:5, a palavra inclusive declara que existe uma caderneta de acumulança, não é de poupança, viu, pastor? Caderneta de acumulança. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Esta versão disse entesoura. A outra versão disse acumula. 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 Alguém dirá: bem, cada vez que eu peco, o que acontece comigo? Acontece que Deus está acumulando mais ira contra você. Por isso Caim chegou a declarar: há tanta punição em cima de mim que eu não aguento mais. Às vezes há pecadores que se convertem quando ouvem falar desta palavra: Deus está irado com você. 8ª razão. Nós temos aqui mais uma expressão no Salmo 95:11, que vale a pena conhecer aí. Salmo 95:11. Ele foi citado também no Novo Testamento.
Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus é invulnerável. E depois estamos colocados diante dele, ou regenerados, e então libertos desta ira, ou debaixo desta ira, sem descanso eterno. Oitavo ponto, o pecado não é brincadeira, porque há um destino marcado para o pecador. Isto é lógico. Isto é lógico. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, é mais ou menos como, aliás, a palavra Guiena significa o depósito de lixo da cidade. Eu estive estudando esta passagem lá no original. Ela significa o depósito de lixo da cidade. Não sei onde é o depósito de lixo aqui desta cidade. Mas a Bíblia admite que a palavra Guiena também significa ali é o lugar onde se põe tudo que se rejeitou. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herda o reino de Deus. Não herda. Esse destino é muito triste, porque cada pecador terá que ficar fora do reino de Deus. Fora do reino de Deus. E nós temos aqui agora, eu vou passar para frente, a nona proposição, dizendo: o pecado não é brincadeira, porque o destino do pecador é o lago de fogo. Apocalipse 21, 8. 21, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas na verdade, para não ser também um pregador mentiroso, eu tenho que lhe dizer que, segundo a palavra de Deus, o pecado não é brincadeira, porque ele te dará com os costados dentro do lago do fogo eterno. Que triste consequência. Não se rebele, porque não será confortável viver eternamente no lago de fogo. Você pode ter muitos pecados, com gravidade moral, maior ou menor, mas a palavra de Deus afirma que basta uma só ofensa para a condenação. Este é Romanos 5,16. Basta só uma ofensa. Mas não tenho muitos, né? Quanto? Meia dúzia? E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Essa é a razão porque Jesus terá que dizer naquele dia, eu acho que com muita tristeza: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E, finalmente, o pecado não é brincadeira, porque engana e endurece o coração. Não é verdade o que está acontecendo com você nesta noite? Pode ser isto. Pois o que o Senhor falou me deixou muito zangado, muito irritado, muito indiferente, muito contrário, não concordo. É exatamente, isso é o engano do pecado. E já está lhe pondo endurecido. Que esta mensagem é para duas coisas: derreter o seu coração ou endurecer o seu coração. Tenho que dizer aqui neste comentário o seguinte, que há pessoas
que vivendo no pecado consideram que o pecado está lhes dando prazer, está lhes dando lucro, e está lhe dando até uma falsa felicidade. Por isto, qual a sua decisão? Vou continuar. Coração endurecido. Ainda é obra do pecado. Uma das razões porque ele não é brincadeira. Existem muitas enfermidades que colocam mentalmente o doente numa posição difícil ou impossível de ser tratada. Assim é o pecado. Ele também coloca o pecador num endurecimento, que se o pecador não se enternecer, esse endurecimento mostra mais uma vez a gravidade do pecado. E, para piorar, você encontrará advogados do pecado que lhe acoitarão no seu pecado, para o seu maior endurecimento. E assim, eles e você não entrarão no reino de Deus. Contra eles, diz o Senhor Jesus em Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Por isto o pecado não é brincadeira. Agora, vamos dar atenção a esta rotina doutrinária que visa a nossa libertação do pecado. O único processo para uma pessoa ser livre do seu pecado é o novo nascimento em a única pessoa que é em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder maravilhoso do Espírito de Deus. E este novo nascimento, como se processa? Exatamente pela palavra de Deus. Assim como o pecado é desobediência à palavra de Deus, a libertação é pela verdade da palavra de Deus. Pois Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora vamos notar o que foi que Cristo fez para nos levar a este novo nascimento, que é a libertação do pecado. Cristo crucificado nos atraiu a todos. João 12:32. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Já o seu grande amor está expresso aqui nesta atração a todos os pecadores para si, com a finalidade de resolver por todo o seu problema. E agora a palavra nos mostra que, atraídos a Cristo, fomos levados a morrer no seu corpo, conforme está em Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. É isto que a palavra nos declara. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos pelo corpo de Cristo. Isto é a morte para o pecado. Este é o caminho da regeneração. Regeneração que deixa o homem no pecado não é regeneração, é mentira. Não tem nada com Deus e com a sua obra. Agora a palavra diz que o Senhor nos fez morrer em seu corpo e nos justificou por esta morte com ele, conforme se acha em Romanos capítulo 6, versículo 7. Pois quem está morto está justificado do pecado. É maravilhoso pensar que a nossa justificação de todo o pecado está em nossa morte com Cristo na cruz do Calvário. E nele agora podemos ganhar também a vida,
porque a palavra diz que, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Temos participação na sua morte e temos participação na sua poderosa ressurreição, conforme agora vemos na palavra de Deus no capítulo 6 de Romanos, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E esta morte e ressurreição com Cristo, meus amados, é o novo nascimento. Não há outra coisa que nos transforme senão este novo nascimento. Jesus ainda declarou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora a palavra nos mostra que, uma vez nascidos de Deus, encontramos um estado de vitória sobre todo o pecado. É a palavra que declara. Não estamos nós pregando algo fora da palavra. Eis aqui o novo nascimento como recurso contra a prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Este texto é 1 João 3,9. Há outros textos na palavra de Deus que mostram que esta regeneração nos liberta do pecado. É obra divina. Ele fez esta obra de uma maneira consumada, perfeita, de uma maneira completa. É assim como Deus faz. É obra divina, é obra completa. E em Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2, mostrando o estado de graça de um pecador liberto por esta bênção da morte e ressurreição com Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você está vendo onde está esta libertação? É exatamente no fato de termos sido mortos com Cristo para o pecado, ressurretos com Cristo para uma nova vida, e agora então você pode confiar na palavra de Deus. Pois é pela fé na palavra que encontramos esta experiência salvadora. Romanos 10:8. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Vamos confiar na palavra de Deus, que nos renasce e liberta do pecado em Cristo Jesus, porque o pecado não é brincadeira. Que Deus vos abençoe. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.